Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa aula de propriedades dos logaritmos, legal? Então, aqui uma condição inicial para a gente... Eu já deixei tudo prontinho, as nossas propriedades aqui. Então, uma condição inicial para que elas valham seria A sendo positivo, C sendo positivo, quando estiver aparecendo aqui, o N diferente de zero e um B maior do que zero e diferente de 1. Então, vamos para essas propriedades que são de extrema importância. A gente vai usar muito isso nos nossos exercícios de logaritmos. Vai aparecer em todos os vestibulares essas propriedades. Então, vamos lá. Eu comecei com as três primeiras aqui, as três mais básicas que a gente costuma dizer. Depois tem outras, tem mudança de base, que não deixa de ser uma propriedade. Então, vamos lá. Primeira propriedade, então, log de A vezes C na base B, tá vendo? Então, por isso que o A tem que ser um número positivo, o C positivo, e o B maior que zero, diferente de 1, é a condição para que cada log exista, tá? Então, quando a gente tem o log de um produto, não é? A gente pode desenvolver esse log, ou quebrar esse log, na soma desses caras. Olha, então, log de A vezes C na base B é igual ao log de A na base B mais o log de C na base B. A gente divide e transforma na soma dos logs. Lembrando que vale a ida e vale a volta. Às vezes eu tenho uma soma de logs na mesma base, eu posso transformar no log do produto dos logaritmos aqui. Uma observação importante, coloquei aqui ao lado, são erros comuns que aparecem aqui. Esses dois primeiros eu vou falar agora. Se a gente tiver log de A mais C na base B, olha só, é diferente do log de A na base B mais log de C na base B. Ou seja, log de uma soma, a gente não pode quebrar na soma dos logs. Somente o log de um produto. Tá? E a mesma coisa aqui. Se eu tiver um produto de logs na mesma base, eu não posso fazer log do produto. Ah, faço produtos logaritmanos e deixo um log só. É diferente também. Tá? É só isso aqui que vale, segundo as nossas propriedades que a gente tem da potenciação. Então, com exponenciais, a gente conseguiria demonstrar com facilidade tudo isso daqui. Legal? Beleza. Propriedade número 2, então. Ela é bem lógica, parecida com essa. Log do produto, a gente vai quebrar na soma. Log da divisão, ou do quociente, a gente vai quebrar na subtração dos logs. Então, log de A dividido sobre C na base B é igual log de A na base B menos o log de C na base B. Então, e lembrando, vale a volta. Se a gente tiver uma subtração de logs na mesma base, a gente pode voltar para o log de uma divisão. Né? Lembrando aqui que, da mesma maneira, para o produto, para a divisão também, vai essas observações aqui. Log de A menos C na base B é diferente da subtração dos logs. E a divisão de logs na mesma base é diferente do log da divisão. Inclusive, aqui daqui a pouco a gente vai falar da mudança de base. Tá? Beleza. Propriedade número 3, propriedade interessantíssima, muito usada também, a gente costuma chamar de regra do tombo. Por que regra do tombo? É o log de uma potência. Então, eu tenho log de A elevado a N na base B. Se a gente fizer A vezes A vezes A vezes A, então ficaria log de A mais log de A mais log de A mais log de A, ou seja, seria N vezes log de A na base B. Então, é como se esse expoente aqui, ele tombasse aqui para frente. Então, a gente chama de regrinha do tombo. Então, o expoente ele vem aqui para frente multiplicando o log. Então, log de A elevado a N na base B é igual a quem? N vezes o log de A na base B. Entendeu? Uma pequena observação, vale a volta também, não se esqueçam, se eu tiver alguma coisa multiplicando o log, ele pode voltar para cá como expoente. Uma pequena observação, não digo que é uma propriedade, na verdade, a gente vai utilizar coisas que a gente já sabe aqui. Por exemplo, quando a gente tem log de um radical, a gente tem uma raiz aqui de índice n, então o log da raiz enésima de A na base B. Bom, quando a gente tem alguma coisa, raiz enésima de alguma coisa, então aqui raiz enésima de A é A elevado a 1 sobre N. Tá? Aí a gente pode fazer o quê? Se a gente usasse a regrinha do tombo aqui, fica 1 sobre N, log de A na base B. Poderia deixar assim,
é até mais usual, mas você pode fazer tudo isso aqui, esse log, dividido por n. Então, seria log de A na base B sobre n, ou 1 sobre n vezes o log de A na base B. Olha, é só uma observação, não precisa ficar decorando isso daqui. Isso aqui acaba vindo das nossas propriedades com bastante tranquilidade. Tá? Então, para saber trabalhar com log, como eu sempre digo, a gente precisa saber trabalhar com as propriedades de potenciação, radiciação, saber trabalhar bem com exponencial. Então, está aqui as primeiras propriedades de log, o básico das propriedades. Agora a gente vai para um exemplo e depois a gente vai para o restante das propriedades, que é a mudança de base e as suas decorrências. Legal? Vamos lá para o nosso exemplo. Vai ser o seguinte. Eu vou fornecer para vocês o log de 2 na base 10, não tem nada, é o logaritmo decimal, 0,301. E o log de 3 também na base 10, 0,477. Então, são as aproximações do log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. Tanto que, ó, 10 elevado a 0,301 vai ser igual a 2. 10 elevado a 0,477 é igual a 3, segundo a definição de log. Beleza. Então, item A, bem simplesinho, só para a gente poder colocar em prática as nossas propriedades, as primeiras propriedades que a gente viu. E, lógico, depois nos exercícios a gente vai fazer mais coisas. Então, eu quero de vocês o log de 6. Opa, no que a gente pode transformar o 6? Bom, se eu tenho o log de 2 e o log de 3, a gente pode transformar o 6 em 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, tanto faz, na base 10. Opa, o que a gente tem aqui? Log de um produto, a gente quebra na soma dos logs. O log de 2 mais o log de 3 na base 10. Opa, agora é só substituir. O log de 2 é 0,301. O log de 3 é 0,477. Resultando em 0,778. Prontinho. Aqui. Então, a gente sabe que o log de 6 é 0,778, ou seja, 10 elevado a 0,778 vai ser igual a 6. Tá? Item B. Vamos para o log de 18. Olha, é o seguinte. Vamos fingir que a gente não calculou o log de 6, senão seria só fazer 6 vezes 3. Como a gente tem o log de 6, ficaria mais fácil de a gente usar. Vamos supor que a gente não saiba qual seja o log de 6, a gente não tinha calculado antes. Tá? Então, como seria o log de 18 ou de qualquer outra coisa? Ah, eu não sei no que quebrar, né? O número vai começar a ficar grande e tudo mais e tal. O que a gente pode fazer? Só para a gente ter ideia, não pedir um número muito grande, mas só para a gente entender. Você vai pegar um número e decompõe em fatores primos. Dividido por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Opa, então quer dizer que o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Ou 2 vezes 9. Então, a gente vai transformar o log de 18 em 3 ao quadrado vezes 2. Ou 2 vezes 3 ao quadrado, tanto faz. Ah, então a gente já pode usar a regrinha do tombo aqui, Samuel? Então, ainda não. Por quê? Porque o 2, né, esse quadrado, ele é expoente apenas do 3. Então, se eu trouxer
o 2 aqui multiplicando, ele vai estar multiplicando todo esse log, que ainda tem esse 2 multiplicando. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente quebra a multiplicação na soma dos logs. Então, fica log de 3 ao quadrado mais o log de 2. Ah, agora começou a ficar interessante. Por quê? Agora sim. Agora a gente pode usar a propriedade número 3 que a gente tinha visto. A nossa regrinha do tombo. A gente fica, então, com 2 vezes o log de 3 mais o log de 2. Onde? Vou reescrever aqui. O log de 18 é igual a 2 vezes 0,477 mais o log de 2, que é 0,301. 2 vezes 0,477 vai dar 0,954 mais 0,301 vai ficar igual a 1,255. 1,255 é o nosso log de 18, ou seja, 10 elevado a 1,255 vai ser igual a 18. Tá? E o item C, para a gente fechar esses exemplos iniciais. O item C, eu vou pedir, esse aqui é clássico, muito interessante. Vira e mexe, a gente precisa usar esse cara aqui, o log de 5. E o log de 5, ou 15, né, alguma coisa que seja um múltiplo de 5, quando eu tenho log de 2, principalmente na base 10, ele é muito interessante porque um erro que às vezes acontece, né? Pode acontecer, às vezes a gente acaba se confundindo. Ah, você tem o log de 2 e o log de 3? Ah, eu vou transformar o 5 em 2 mais 3? O log de 2 mais 3. Olha, até aqui, beleza, 5 é 2 mais 3. Tranquilo. Aí o erro vem aonde? O cara vai quebrar a soma dos logs, o cara vai escrever log de 2 mais o log de 3. Ah, que é 0,301 mais 0,477. Portanto, o log de 5 é 0,778. Mas espera um pouco. O log de 5 pode ser 0,778? O log de 6 já é isso. Portanto, ó, 10 elevado a 0,778 é igual a 6 e 10 elevado a 0,778 é igual a 5. Impossível isso acontecer. Claro, por quê? Porque lembra que eu falei na lousa anterior. Eu até posso quebrar na soma aqui. O 5 é 2 mais 3, até aí está correto. Eu só não posso fazer isso aqui. É diferente, não é? O log da soma não é a soma dos logs. Então, isso aqui, ó, apaga da tua cabeça. Apaga assim, né? Lembra que você não pode fazer. Então, o que você vai fazer agora com esse log de 5 aqui? A gente vai tentar melhorar ele um pouquinho. Eu posso transformar nisso. Olha só que interessante. Log de 10 sobre 2. Log de 10 dividido por 2. Por que é interessante? Porque a gente está trabalhando na base 10. E o log de 2 a gente tem. Bom, log de uma divisão, de um quociente, a gente vai quebrar na subtração dos logs. Isso é log de 10 menos o log de 2, a segunda propriedade que a gente viu. Onde, como a base é 10, nem precisaria colocar, mas só para a gente ver, quando base e logaritmando são iguais, é igual a 1. Então, isso é 1 menos o log de 2, que é 0,301. 1 menos 0,301, 0,699. Ou seja, o log de 5 é 0,699, ou seja,
10 elevado a 0,699 é igual a 5. Realmente, o log de 6 tem que ser maior. 10 elevado a um número um pouquinho maior é igual a 6, que é um resultado um pouquinho maior. Feito? Então, tá aí o nosso exemplo para a gente colocar um pouquinho em prática as nossas propriedades. Aí é claro que nos nossos exercícios de aula a gente vai colocar mais ainda em prática tudo isso daqui. E agora a gente vai para uma outra propriedade, né, que a gente trabalha de forma separada, que é a chamada mudança de base. Então, quando a gente precisar trabalhar, tá com log numa base e precisar trabalhar numa outra base, a gente vai utilizar o algoritmo da mudança de base. Vamos ver qual é. Vou colocar aqui. A nossa mudança de base. Bom, como que vai ser o algoritmo da mudança de base? Então, vamos supor que a gente tenha log de A na base B, tá? Mas que não é interessante para a gente agora trabalhar na base B. Seria interessante para a gente trabalhar numa base C. Então, a gente vai mudar da base B para a base C. Qual é o algoritmo dessa mudança de base? Lembrando, o algoritmo é uma sequência de passos que a gente deve ter para realizar alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo. Você tem lá, né? Todo passo a passo para você fazer o bolo. Certo? É a mesma coisa. Então, o nosso algoritmo vai ser o quê? É o seguinte, então, quando eu quero mudar de base, a gente vai transformar isso numa fração, onde eu vou ficar com a divisão de 2 logs. Então, fica log sobre log. Qual é a nova base? C. Então, a nova base vem para os 2 logs. E esses numerinhos que estavam aqui, o logaritmando e a base, um vem para cima e o outro vem para baixo. Então, fica log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Só lembrar que a nossa mudança de base só vai ser válida, claro, quando o A for positivo, o B for positivo diferente de 1 e o C também for positivo diferente de 1. Tá? Então, sempre respeitando as condições de existência de um logaritmo. Pronto, esse é o algoritmo da mudança de base. Poxa, Luga, mas será que realmente isso aqui acontece? Né? Olha só, olha que interessante. O log de... só lembrando também, vai a volta, tá? Ou seja, se a gente tiver uma divisão de 2 logs na mesma base, eu posso transformar num único log, desprezando as bases e colocando logaritmando e o outro logaritmando como base aqui. Certo? Vê, por exemplo, se a gente tiver log de 16 na base 4. Bom, log de 16 na base 4, simples, né? 4 ao quadrado é igual a 16. Log de 16 na base 4 é igual a 2. Mas se eu tivesse assim, só para a gente perceber. Log de 16 na base 2 sobre log de 4 na base 2. Tá vendo? É como se a gente estivesse transformando o log de 16 na base 4, a gente estivesse mudando de base. A gente estivesse mudando da base 4 para a base 2. Tá? Aí fica log de 2 sobre log de 2, 16, 4. Se a gente fizer esse cálculo, e os numerinhos ficam interessantes, log de 16 na base 2 é 4. 2 à quarta é 16. Log de 4 na base 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Opa, 4 por 2, 2. Tá vendo? Então, só para a gente ver que funciona essa mudança de base. E se a gente tivesse aqui,
A gente poderia voltar para cá. Ah, apareceu, não é? Por exemplo, no rascunho mesmo, só para a gente reparar, eu tenho log de 8 na base 7, dividido pelo log de 2 na base 7. O log de 8 na base 7 eu não sei quanto é que vale, o log de 2 na base 7 eu também não sei. Agora, se a gente fizer a volta da mudança de base, eu tenho uma divisão de logs de mesma base, é como se a gente desprezasse essas bases, fica o log de 8 na base 2, que é 3. Então, fizemos a ida e a volta da mudança de base rapidinho, um rascunhão, só um bate-papo mesmo, para a gente perceber o que é o algoritmo da mudança de base. Olha, a gente até poderia parar por aqui, mas eu vou falar de 3 decorrências da mudança de base, que são muito interessantes, porque é como as consequências da definição de log, certo? Que a gente nem precisa utilizar, quando a base é igual ao logaritmando, o log vai dar 1, você nem precisa ficar calculando, você faz direto. Então, as decorrências da mudança de base é a mesma coisa. Você não vai precisar ficar usando o algoritmo da mudança de base para utilizar essas decorrências. São 3 muito interessantes para a gente finalizar a nossa aula. Então, vem junto comigo e vamos para as decorrências da mudança de base. Então, vamos colocar aqui decorrências da mudança de base. Decorrência 1. Essa decorrência ela é bem interessante. Por quê? Na verdade, todas são muito práticas para a gente. Se a gente tiver, por exemplo, um log de A na base B, mas não é interessante a gente trabalhar na base B. É interessante a gente trabalhar na base A. Bom, o próprio logaritmando seria interessante colocar aqui na base. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar A e B. Posso trocar A e B? Pegar a base e trazer aqui para o logaritmando, e o logaritmando trazer aqui para a base? Até posso. Mas se a gente inverter base e logaritmando, o que vai acontecer? A gente tem que inverter também a fração do logaritmo. Então, o log de A na base B é 1 sobre o log de B na base A. Tá vendo? Inverter os dois, você vai inverter a fração também. E vale, claro, a nossa volta. Só para a gente perceber isso daqui, essa decorrência, muito importante e muito interessante, vou destacar aqui para nós. Eu vou aqui no rascunho e mostrar para vocês rapidinho. Por exemplo, se a gente tiver log de A na base B. A gente quer passar da base B para a base A. Certo? A gente quer que a nova base seja A, como a gente falou aqui. Vamos inverter os dois, tá bom? Pelo algoritmo da mudança de base, fica log sobre log. Na nova base, A. Esse vem para cima, esse vem para baixo. Opa, log de A na base A, 1. 1 dividido por log de B na base A. Está feito aqui para a gente. Claro, respeitando as condições de existência de um logaritmo. Ok? Decorrência de número 2. Vamos colocar aqui ao lado a nossa decorrência 2, que é a seguinte. Isso é bem interessante. Já vi cair muitas vezes essa decorrência aqui. Vai ser a seguinte. Então, se a gente tiver o produto de logs, por exemplo, log de A na base B, vezes o log de B na base C, dá para perceber que eu tenho uma base e um logaritmando iguais. Então, é como se a gente simplificasse os dois e sobrasse somente o log de A na base C. É como se a gente cortasse os dois aqui. Como se a gente simplificasse esses dois logs.
esses dois valores aqui, sobrando apenas aquele log. Pronto. Está aqui a segunda decorrência. E a gente demonstraria com bastante facilidade, por exemplo, log de A na base B vezes o log de B na base C. Vou passar tudo para a base C. Bom, esse aqui a gente tem que passar para a base C. Então, ficaria log de A na base C, e o log de B na base C, correto? Vezes, aqui já está na base C. Log de B na base C. Olha aqui, log de B na base C dividido por ele mesmo. Sobrou log de A na base C. Pronto, está feito aí. Tá? Ou do próprio algoritmo da mudança de base, a gente consegue também. Pega esse cara aqui, passa ele para lá multiplicando. Fica log de A na base B vezes log de B na base C. Resultando nesse cara aqui. Log de A na base C. É a mesma coisa. Tá? Para essa daqui, para essa decorrência, eu vou trabalhar com um exemplinho antes da nossa decorrência de número 3. Então, nosso exemplo é o seguinte. Log de 25 na base 3 vezes o log de 7 na base 11 vezes o log de 11 na base 5 vezes o log de 3 na base 7. Isso vai resultar em quê? Dá para ver, tem o produto de um monte de logs aí, bases diferentes. Então, ao invés de eu ficar usando o algoritmo da mudança de base, certo? Passando ou tudo para base 3, ou tudo para base 5, tudo para base 7, ficar fazendo um montão de mudança de base, a gente já vai fazer direto o quê? Usa a nossa decorrência. Olha, dá para simplificar aqui o 3, que está aqui como base, com esse 3 aqui no logaritmando. Dá para simplificar esse 7 no logaritmando com esse 7 da base. E dá para simplificar esse 11 com este 11. Portanto, o que sobrou? Aqui sobrou 25 e aqui sobrou 5. Então, ficou log de 25 na base 5. Opa! E quanto é o log de 25 na base 5? 2. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Pronto, então o produto desses logs aqui, né, tudo isso daqui, simplesmente igual a 2. E agora, a decorrência de número 3, para a gente fechar a nossa aula. A decorrência de número 3, eu gosto de todas, na verdade, todas são muito usuais para a gente, mas a decorrência de número 3, ela é maravilhosa. É quando aparece a potência na base, não no logaritmando. Então, quando a gente tem log de A na base B elevado a N. Então, o nosso N, né, agora o nosso expoente, está na base. Como a gente faz quando o expoente está na base? Bom, a gente lembra que quando o expoente está aqui no logaritmando, a gente usa a regra do tombo, ele vem multiplicando, certo? O logaritmo. Agora, quando o expoente está na nossa base, a gente pode tombar também? Pode. Só que ele vai tombar de que jeito? Ele tomba dividindo, ele tomba aqui para baixo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n vezes o log de A na base B. Tá? Pronto. Está aqui a nossa terceira decorrência. E a gente também poderia demonstrar com facilidade aqui. Por exemplo, log de A na base B elevado a n. Eu quero passar da base B elevado a n para a base B, simplesmente. Ou seja, eu quero fazer o n sumir aqui. Vamos ver para onde ele vai parar, certo? Então, fica log sobre log. A nova base é B
Aqui vem logaritmando antigo. E aqui a base antiga. Fica log de A na base B sobre, opa, B elevado a quem é igual a B elevado a N? N, ou senão você usa a regra do tombo aqui também, fica N log de B na base B. Log de B na base B é 1, então fica log de A sobre B, log de A na base B dividido por N, ou 1 sobre N vezes log de A na base B. Essas coisas são exatamente iguais, tá? Só lembrando de uma coisa, que às vezes, por exemplo, você pode pegar esse expoente e jogou para cá, mas vocês estão vendo que ele está aqui, certo? 1 sobre N vezes log de A na base B. Às vezes, você vai trazer esse expoente que estava na base para cá, e às vezes você vai poder trazer para cá de novo, se você quiser, tá? Você traz ele como expoente lá do logaritmando. Então, ficaria log de A elevado a 1 sobre N na base B. Tá? Então, já é uma dica para o que vai vir para frente. Legal? Tá feito aí? Essas são as nossas 3 decorrências da mudança de base. A gente fecha a nossa aula de propriedades dos logaritmos. Obrigado mais uma vez, galera. Tchau para todos.